Bom dia a todos os irmãos, encarnados, desencarnados. Sejam todos bem-vindos na nossa casa, casa de Maria que nos acolhe com amor, carinho, está sempre pronta a nos receber. Vamos dar início no dia de hoje mais um trabalho, que será realizado uma palestra pelo Sr. Carlos Freire. Para começarmos, vamos iniciar pela leitura do nosso livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Aquela do Pai, pelo Espírito de José de Moraes. Item 42. Compreensão. Seja sempre compreensivo com o próximo. Procure colocar-se no lugar dele. Aprenda a entender a dor alheia. Teorizar sobre o sofrimento dos outros é fácil. Difícil é sentir na pele. Antes de julgar impiedosamente, pense que caso estivesse você no lugar dele, poderia fazer melhor, pelo fato de dificuldade de se fazer a viagem interior. Muitas de nossas reações mais agressivas permanecem desconhecidas de nós mesmos. Quando as pessoas, pegas de surpresa com uma agressão, explodem em cólera, mostrando sua verdadeira face. Não o fazem por maldade, mas por reconhecimento total das próprias fraquezas. Não sabemos quando e onde vamos tropeçar. O erro que hoje você condena poderá amanhã estar praticando. Compreenda sempre o equívoco dos outros. Você não sabe o que está dentro dele. A educação que recebeu e nem o tipo de pressão exterior que ele sofreu para chegar àquela situação. Compreenda e ajude. Caso não possa ajudar, ajude compreendendo. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus, por esse momento que Deus nos permite estar aqui. Senhor da vida, Deus de infinito amor e de infinita bondade, Jesus, nosso mestre, irmão, nosso modelo e guia, espiritualidade amiga. Queremos agradecer mais uma vez por essa oportunidade de podermos estar aqui nessa casa de amor. Agradecer, Senhor, por esse amanhecer, pelo pão de cada dia, Pai, que nos permite, pela vida. Agradecer, Senhor, por todos os benefícios que nos concede, apesar dos nossos poucos merecimentos. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por esse Teu infinito amor que nos envolve a cada momento. Que possamos, Senhor, dar início nesse momento a esse nosso trabalho. Que possa nos envolver na Tua santa e doce paz, abrindo nossas mentes, nossos corações, nos preparando, Senhor, para recebermos os ensinamentos de Jesus. Muito obrigado. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Nos acolhe, nos ampara com o Teu amor. Queremos chamar nosso irmão Carlos para realizar a palestra de hoje. Bom dia, queridos irmãos. Bom dia. Que nós possamos estar inspirados pelos trabalhadores de cima, para podermos desenvolver um bom trabalho. O nosso tema é um tema muito importante da doutrina do Espírito, porque hoje nós vamos falar sobre as obras básicas da doutrina. Mas antes eu vou falar do surgimento do Espiritismo. Por exemplo, era o ano de 1847 e no vilarejo de Heidelberg, no estado de Nova York, uma família se mudava para lá, chamada família Fox. O senhor e a senhora Fox e duas filhas, a Catherine, de 11 anos, e a Margaret Fox, de 14 anos. Até aí tudo bem. A família acomodou-se na casa,
que era humilde, mas muito bem aconchegante, e passou-se o ano de 1947. Quando começou o ano de 1948, no quarto das duas meninas, começou a aparecer um barulho, batidas na parede. As meninas se assustaram, ficaram temerosas. Mas como elas estavam inseridas num contexto espiritual, elas já estavam fazendo parte do programa de eclosão da mediunidade como tarefa oficial dos centros espíritas, elas foram automaticamente controladas. E o temor, até então, passou a ser encorajado, e elas ouviam o barulho na parede depois que os pais se agasalhavam para o repouso noturno. A mais velha, a Margarete, falou para a Caterina: bora ver se a gente conversa com ele, bora fazer um código. E pensaram no código. Uma batida significava sim, duas batidas era não. Começou então o primeiro contato oficial da doutrina espírita, que ainda nem era doutrina espírita, com os nossos irmãos da espiritualidade. Se for um espírito que está batendo barulho, dê só uma batida, bateu na hora. Espírito. Aí, bora perguntar se você quer ter contato conosco. Se quiser, dê uma batida. Pronto. Estava aberta a mediunidade oficialmente, o intercâmbio entre o mundo espiritual e nós. Mais tarde, esse bate-papo através de pancadas tornou-se íntimo. Elas já conversavam à vontade com o espírito. E em uma ocasião, ele contou que ele era viajante, vendedor, e que a casa onde elas moravam era de uma família que costumava hospedar os viajantes. E que numa dessas viagens, ele se hospedou lá, e como ele era vendedor e cobrava também, ele carregava dinheiro. E aí os familiares da casa mataram ele. Mataram para ficar com dinheiro. E sabe o que eles fizeram com o corpo? Eles estavam rebocando a casa, eles calafetaram o cara na parede. O pobre do monte ficou rebocado lá na parede e ele sabia. E aí então ele disse que a caveira dele estava lá. E ele precisava se comunicar para tirar a caveira de lá. As meninas contaram ao pai e foram cavucar na parede e botaram a caveira do viajante. Assim começa a história da doutrina espírita, na sua parte mediúnica, em 1847. Aí as meninas viraram sensação do lugar e deu até processo jurídico, porque consideraram as irmãs fortes embusteiras, bruxas, uma série de coisas, como sempre acontece quando a ignorância, quer dizer, a falta de conhecimento, nos domina. E assim foi. Em 1857, 10 anos depois desse primeiro contato, a mediunidade transferiu-se da França para a cidade de Lyon. E lá já existia alguém esperando esse primeiro contato mediúnico. Apareceram então as mesas girantes, muito conhecidas na época, e até hoje, quando se fala da doutrina espírita, o surgimento da doutrina espírita, nós somos obrigados a relatar esses fatos da mesa girante. As mesas girantes eram o seguinte:
elas começaram a bater o pé assim, estão vendo? Não é espírito não, sou eu, não vão correr. Estão vendo, sou eu? E aí, as mesas começaram a conversar também. Tinha um cidadão lá chamado Hippolyte Léon Denis Arrivai, francês da cidade de Lyon, onde esses fatos estavam acontecendo, e ele era um camarada muito inteligente, era um intelectual da época. Ele era um educador, tradutor, autor, ele traduziu o francês para outras línguas. Então, o seu Hippolyte Denis Arrivai foi lá ver as mesas girantes. E quando ele chegou lá na sessão, a mesa ele era muito inteligente, né? Professor, ele era também, ele era magnetizador, ele dava passes magnéticos. O pano assim, ele olhou por trás, meteu a mão, não viu nada. Os caras ficaram assim. O que é, seu Hippolyte? Ainda não sei. Aí a outra porta. Se tivesse lá, não estava mais lá esperando a segunda batida. Já tinha capinado fora. Aí ele foi e olhou de novo. E agora, seu Hippolyte, o que é que o senhor acha que seja? Aqui tem algo inteligente. Olha só, primeiro contato. Aqui tem algo inteligente. A mesa não responde. E aí começa na França, na cidade de Lyon, a verdadeira abertura da doutrina espírita, né? O seu Hippolyte Denis Arrivai, ele trabalhou só 14 anos na doutrina. E fez tudo que nós conhecemos hoje. Eu estou trabalhando há 40 e poucos anos e ainda não sei nada, ainda estou aprendendo. Mas o seu Hippolyte também já estava preparado para fazer esse trabalho. O seu Hippolyte, num passado muito remoto, lá na Galileia, por onde andou Jesus, ele se encontrou com Jesus naquela época. Nesse passado que ele encontrou com Jesus, Roma tinha os soldados romanos. E os soldados romanos, nós chamamos de pelotão, um grupo de soldados. Naquele tempo eles chamavam centúria, porque era um pelotão feito de 100 soldados. E tinha um chefe dessa centúria, chamado Cornélio. E quando eles estavam lá na Galileia, onde Jesus sempre estava navegando, ele se hospedava na casa de uma família que tinha uma moça chamada Flávia. E aí a Flávia começou a conversar com ele, dizendo que tinha um mestre chamado Jesus, que dava uns conselhos, curava as pessoas. Mesmo sendo soldado romano, ele não desfez da conversa dela, porque naquela época a única verdade espiritual era a romana. Ninguém podia mais ter a sua verdade. E aí ele ficou conhecendo Jesus por boato, mas nunca foi lá. Isso é coisa desses judeuzinhos sem inteligência, nada, que acreditam em tudo. Quando foi uma ocasião, o soldado dele adoeceu. E não era Covid, não. O negócio era mais sério. Aí ele se lembrou do mestre da Flávia. Eu vou lá ver se ele cura do soldado. Ele foi lá. Quando ele chegou lá, Jesus estava lá no meio das pessoas, né, curando, e ele falou: mestre, bom dia. Aí Jesus olhou para ele e disse: bom dia, soldado. O que queres? O meu servo está doente. Eu queria que você fosse vê-lo. Aí Jesus disse para ele assim: mas eu não posso ir agora, eu estou cheio de pessoas para atender. Ele virou para Jesus e disse assim: mas eu não preciso que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra
e o meu servo será salvo. Toda vez que eu falo essa frase, eu me emociono sinceramente. Aí ele disse: eu não preciso que esteja em minha casa, basta que tu digas uma palavra, meu servo será salvo. Aí Jesus olhou para ele e disse assim: eu nunca vi tanta fé em toda a Palestina. Já era Allan Kardec. Já naquela época, chamava-se Cornélio. Então ele já vinha preparado, Kardec, para constituir a doutrina espírita. Ele já caiu do céu naquela época, trazendo a responsabilidade. E Jesus virou para ele e disse assim: eu te vejo morando no deserto sozinho, mas depois eu te vejo como sacerdote sendo queimado na fogueira da Inquisição porque defendias o meu nome. Depois eu te vejo como sacerdote druida na região das Gálias. E por último, te vejo finalmente trabalhando, fazendo o meu trabalho de conclusão do cristianismo. Era Kardec como Cornélio, quando conheceu Jesus. Depois ele vai ser um eremita. Eremita era aquelas pessoas que viviam isoladas e moravam no deserto. Depois de eremita, ele reencarnou na Europa com o nome de João Rus. Foi queimado na fogueira da Inquisição. Depois de João Rus, ele reencarnou numa região da França chamada Gália, onde ele foi um sacerdote druida e que tinha o nome de Allan Kardec. E depois que ele desencarnou como Allan Kardec, aí ele veio reencarnar na França ainda, na cidade de Lyon, onde recebeu o nome de José Pereira da Silva, tá certo? Não tem José Pereira na França, gente. Era Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nome dele. E é como Hippolyte Léon Denisard Rivail que ele tem contato com as mesas gigantes. E aí ele descobre que aquilo ali era a tarefa dos espíritos. E aí ele prepara uma mesa para fazer a reunião e para escrever ele amarrou uma caneta numa cesta, que foi a orientação que os espíritos deram. Os espíritos deram esta orientação exatamente para chamar a atenção das pessoas. Não precisaram, né? As meninas Fox, que eu falei antigamente, que o espírito batia na parede, também foi uma necessidade para chamar a atenção. Porque as meninas tinham mediunidade e o espírito poderia perfeitamente se manifestar delas. Mas aí ninguém ia chamar a atenção. E ele batendo nas paredes, correu boato em todos os Estados Unidos. E aí o Hippolyte Denisard se interessa pelo movimento das mesas e passa a fazer reunião sentado na mesa. E toda pergunta que ele fazia, ou até coisas que ele não perguntava nada, a prancheta escrevia. Agora sim, a doutrina espírita estava estabelecida, porque ele soube que a última reencarnação dele, o nome dele era Allan Kardec. E aí ele adota o nome de Allan Kardec para não deixar que o nome dele, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que ele era famoso em toda a Europa, ele trabalhou com... lembro o nome desse cara agora. Foi numa escola aí no Mirante Barroso, bem do lado da Tuna. Eu vou lembrar. Famoso. Ele trabalhou com esse homem lá, e aí ele adotou o nome de Allan Kardec para que o nome Hippolyte não chamasse atenção e não apagasse a doutrina, porque ele era muito importante, o Allan Kardec, como Hippolyte Léon Denisard Rivail. E assim estava estabelecido este conceito, esta filosofia religiosa, que nós
frequentamos. Eu preciso dizer para vocês que o Espiritismo não é religião, é doutrina. Por que não é religião? Porque o Espiritismo não tem dogmas, o Espiritismo não tem misticismo, Pai, Filho, Espírito Santo. O Espírito só tem o Espírito trabalhando a mente de cada trabalhador. Por isso que não é religião. E por que a doutrina? Porque doutrina significa filosofia de ensinamento. Então a doutrina espírita é ensinamento. É isso que nós aprendemos dentro da casa espírita.